Está entrando no ar mais um debate irreal. O nosso debate ideal, um debate de muita opinião e informação. Eu sou o Misael e quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos então? Para começar o nosso debate de hoje, eu quero apresentar os meus convidados, já deixar informado que houve um pequeno imprevisto. A evangelista Ellen, que estaria presente hoje no debate, ela está com um pouquinho de indisposição, resfriado e não tinha como continuar no debate. Em substituição, eu tenho a pastora Cássia. A paz, pastora, tudo bom? Paz do Senhor, boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui debatendo. Sempre é um prazer falar da palavra de Deus. Está comigo também o pastor Silviano. A paz, pastor, tudo bom? A paz ouvintes, a paz a todos, uma boa tarde. E que o Espírito Santo nos guie nessa tarde para a gente conseguir elucidar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Está comigo também, novamente. É certo que no final tem mais uma palhinha. A cantora Amanda. A paz, pastor, a cantora. Amém. A paz para todos os ouvintes, a paz, Misael. Que Deus abençoe todos nós nessa tarde e nos dê esclarecimento. Eu vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, tá? Deixa sua pergunta. Tira a sua dúvida, a gente vai ler aqui ao vivo na medida do possível. Eu vou fazer uma breve oração para a gente começar os nossos trabalhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença nos encontramos, Senhor. Nessa hora eu venho agradecer a Ti, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui debatendo, Senhor, à luz da Sua palavra, dialogando, Senhor, de uma forma saudável, ensinando, Senhor, o verdadeiro caminho do Evangelho. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante, né? Como diversos outros, mas esse é bem interessante porque abrange um contexto bem grande. Obediência. Quando é feito por prazer ou por força? Obediência é um fardo? Eu vou começar aqui já a minha introdução sobre o tema. Obediência pode ser classificada como uma virtude e se define como um comportamento de alguém que se coloca na posição de escuta. O termo obediência, tal como a ação de obedecer, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser puramente passiva ou exterior, ou pelo contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. No caso de Jesus, e também o que Deus espera de nós, não é uma obediência de submissão passiva, de medo, mas de alguém que se coloca diante do Pai como amigo e reconhece a importância de escutar sua voz e praticar os seus ensinamentos. Em Mateus 7,24, diz: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu vou começar abrindo uma introdução aqui para os meus debatedores. Pastor Silviano, obediência. O que a gente pode dizer sobre isso? No mundo de hoje em dia, obedecer, tem pessoas que levam para um fardo, ou tem outras pessoas que acham que é tranquilo, mas não obedece só quando lhe convém. O que o senhor tem a dizer sobre o tema de início para a gente começar? Bem, vamos lá. Falar sobre obediência para pastor é uma coisa maravilhosa, né? A gente ama falar sobre esse tema. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter admiração por quem nós estamos obedecendo. Porque quando você tem admiração pela pessoa que está acima de você, que está te propondo uma tarefa ou algo, você se torna assim automático, se torna prazeroso você obedecer. Agora, quando você não admira, a pessoa pode te pedir uma coisa simples que vira um fardo. Só que para quem está achando que obediência é um fardo, Jesus disse que trocaria de fardo com você.
Então, se para você está sendo tão difícil assim praticar algo que não deveria ser, que é obedecer, é só você ter mais de Jesus dentro de você que você vai conseguir transformar esse fardo em algo leve e prazeroso para sua vida. Amém. Pastora Cássia. Nós temos o maior exemplo de obediência, que é Jesus. Né? Algumas pessoas têm dificuldade em cumprir a obediência, falar de obediência é muito mais fácil do que cumpri-la. E eu sempre pego o exemplo de Jesus. Não foi fácil para ele largar toda a sua glória para cumprir o que ele tinha que fazer em obediência ao Pai. Quando ele teve uma conversa, né, bem libertadora com aquela mulher do poço, e ele, quando os seus discípulos chegaram e perguntaram para ele, né, o que estava acontecendo, ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, o nosso alimento tem que ser em obedecer e agradar ao nosso Pai. Então, obediência, como muitas das vezes nós já mencionamos aqui, também é questão de decisão. O filho decide obedecer, o servo decide obedecer, a ovelha decide obedecer, o servo decide obedecer ou não. Mas tudo há consequências, e as consequências da obediência sempre serão melhores. Amém. Cantora Amanda. Obedecer, quando você entende... Às vezes a gente acaba não entendendo o motivo por que nós temos que obedecer, né? Porque às vezes Deus vai falar: obedece a minha palavra, obedece isso, mas você não sabe o que vai acontecer lá. Só que não é um fardo quando nós colocamos isso diante de Deus, foi a palavra que ele liberou para nós, e aí a gente passa a obedecer sabendo que os planos que Deus tem para a nossa vida são maiores e melhores do que nós planejamos ou imaginamos. Então, obedecer através da fé, obedecer através da palavra de Deus, obedecer é muito mais fácil, como o pastor Silviano falou, né? Que aí você troca o seu fardo, aparentemente você olha assim, a obedecer. Mas é tão difícil isso aqui pra mim, por isso que Jesus fala: troca o seu fardo pelo meu, porque o meu fardo, ele é leve, ele é suave. Então é muito mais fácil quando fazemos isso em Deus. Amém. Eu vou começar abrindo com um questionamento aqui. Eu acho que a gente deve, como exemplo, né, seguir o exemplo de Cristo, porque ele estava aqui servindo à vontade do Pai, tinha todos os ensinamentos do Pai e no final conseguiu concluir a sua missão. Quando a gente lê em João 14:15, capítulo 14, versículo 15, a seguinte desafiadora declaração de Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nosso amor por Jesus não é feito só de palavras, né? Porque exige obediência aos mandamentos de Jesus. A obediência é uma decisão acompanhada por um conjunto permanente de atitudes. Ou seja, você tem que ter em mente que você tem que mudar suas atitudes para você conseguir obedecer e no final estar no caminho de agradar a Deus. Porque, como diz em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Ele ainda foi claro: se guardares os meus mandamentos, serei constante no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Eu quero frisar essa parte aqui, como eu comentei, de seguir o exemplo de Cristo para os meus debatedores. Se guardares os meus mandamentos, serei constantes no meu amor. Como também eu, Jesus Cristo, guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Eu acho que não tem um exemplo melhor a se seguir para você conseguir obedecer. Então eu pergunto, o que os meus debatedores podem dizer sobre isso, de seguir o exemplo de Cristo? A comparação é bem difícil, né? Vamos dizer assim, porque é uma caminhada que a gente tem todo dia de mudar e conseguir obedecer e agradar a Deus no final. Comparando-se com Jesus Cristo, a gente pode dizer que ele estava aqui, ele obedeceu a Jesus Cristo, a Deus de todas as formas possíveis, e parece até uma comparação bem estranha, né?
Mas a gente, não vai conseguir. Mas no final, se a gente se esforçar e já começar a ver, como foi dito pelo pastor Silviano, ter o respeito a quem a gente tem que obedecer, eu acho que fica um pouco mais fácil. A pastora Cássia, o que a senhora pode me dizer sobre isso? A desobediência, ela agrada mais ao nosso inimigo das nossas almas do que a Deus. Não agrada a Deus de maneira nenhuma, né? Não tem nem como contestar a isso. Em Hebreus, nós podemos ver na galeria dos heróis da fé o nível de obediência que um servo de Deus tiveram. Eles obedeceram de uma forma sem saber como iria terminar o caminho que iriam seguir da obediência. Noé não tinha noção de como seria o final do dilúvio, mas mesmo assim ele obedeceu à voz de Deus. Construa a arca. E eu queria trazer aqui hoje para os ouvintes, porque a obediência, ela vai gerar desconforto. Pode esperar. Não tem isso de obedecer a Deus e estar sorrindo a todo tempo, de obedecer a Deus e estar sempre em conforto. Na maioria das vezes, quando você estiver obedecendo a Deus, vai ser Deus te confrontando. Vai trazer um desconforto. Porque não teve conforto nenhum para Elias quando ele disse, sai daí e vai para o ribeiro que eu vou te alimentar. Não teve conforto ficar sozinho, não teve conforto esperar o corvo trazer, o alimento para ele, e ele ficou ali até o Senhor determinar a hora que ele tinha que sair. Então, obedecer a Deus nem sempre será confortável, porém, teremos paz. Mesmo em desconforto, teremos paz. Porque quando Abraão obedeceu a voz de Deus, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te direi. Ele saiu, sem perguntar para Deus, vai valer a pena ir? Vai ter inimigos? Vai ter confronto? Ele saiu. E em Romanos diz que ele agradeceu a Deus, ele honrou ao Senhor e ele disse, mesmo sem saber o que aconteceria, eu sabia em quem eu estava crendo, porque eu sei que ele é fiel. Então, você que está esperando um conforto para começar a obedecer, já está errado. Você vai ter momentos em que você vai achar realmente que é um fardo. Como o pastor bem disse, quando você se sentir assim, ora ao Senhor para ele trocar. Mas não decida desobedecer. Porque a desobediência, ela entra na galeria de muitas pessoas que não irão herdar a vida eterna. Assim como os pais amam os seus filhos obedientes, Deus também. Ninguém tem prazer de dizer, o meu filho me desobedece. Eu falo para não ir, ele vai. Eu falo para não fazer e ele faz. Eu falo para ele me ouvir, ele não me ouve. Qual é o pai que tem um prazer em filho assim? Então não vamos esperar de Deus um sorriso dele em meio à desobediência. Amor, sim, mas prazer, não. Amém. Pastor Silviano, o que você tem a dizer sobre isso? Eu costumo dizer que as ordens de Deus, elas nos tiram da nossa zona de conforto. Porque o Espírito Santo, ele não veio para ficar sendo amiguinho do homem. Ele veio para confrontar o homem. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, automaticamente, ele vai mostrar onde está o meu pecado, para que eu faça justiça de me corrigir, para que não caia no juízo de Deus. Então, quando eu recebo uma ordem de Deus, ela vai me tirar da minha zona de conforto. Mas quando a ordem ela é humana, nós temos como cumprir as ordens e não ficar como meninos mimados. Porque a maioria das vezes o nosso líder nos passa ordens ou tarefas mediante uma aprovação para o nosso potencial. E a gente já acha que está sendo perseguido, que só comigo que ele fala isso, por que não mandou o outro, só manda a mim? Mas se eu estou vendo potencial numa pessoa, eu vou querer extrair o melhor dele. Porque Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então tem pessoas que você não pode espremer nem um pouquinho, porque você vai tirar o amargo dela e não o suco. E já tem pessoas que você pode espremer muito, 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 que você nunca vai achar o amargo. Porque dentro dessa pessoa, a essência dela é muito cristão. Então tem coisas que você nem vai precisar pedir. E já vai ter sido obedecido. Já tem outras que você vai pedir, vai ordenar, vai fazer questão de impor uma consequência e mesmo assim a pessoa não vai realizar. Porque tem pessoas que escolhem a desobediência. Tem pessoas que realmente preferem se sacrificar do que obedecer. E se perante a ordem de Deus elas entram em confronto,
elas vão respeitar quem? E a própria Bíblia nos diz que é melhor você temer a Deus, que além de te matar a carne, ainda pode jogar sua alma no inferno. Quem que essa pessoa respeita? Ela não vai ter respeito por ninguém. Ela sequer respeita a si próprio para poder obedecer. Então nós, como que estamos às vezes um pouco na liderança, nós temos que saber achar esse fino fio que leva a pessoa a obedecer. Porque o verdadeiro líder, ele tem que despertar nas pessoas a vontade de fazer. E quando eu consigo, com a minha conduta, com a minha ética, com aquilo que Deus coloca no meu coração, não vai ser preciso nem você ordenar. A tarefa vai estar ali, a pessoa vai reconhecer e vai falar, não, isso aqui não pode estar aqui, tem que sair. Isso tem que ser consertado, isso tem que ser endireitado. Então, automaticamente, a obediência ela vai ser natural. A sutileza com que você trata a pessoa faz com que ela te obedeça mais do que o autoritarismo. Amém. Forte, hein? Cantora Amanda, o que você acha? Então, eu concordo com tudo que foi dito aqui. E acrescentando assim mais algumas coisas, só complementando, né? Eu também, pastor, costumo sempre dizer isso, né? A questão da obediência. Se tá tudo ok, se você tá tudo de boa, não tá acontecendo nada, tem alguma coisa que tá errada. Porque quando você passa a obedecer, quando você passa a andar nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que Ele determinou para que você fizesse, um monte de coisa se levanta para você se desviar do caminho, para você não fazer aquilo que o Senhor determinou para você fazer. Então, quando você decide obedecer, te tira da zona de conforto. E aí começa, às vezes, julgamentos, às vezes, igual a gente falou no debate passado, injustiças. Como eu falei, que eu sofri uma injustiça, mas eu decidi obedecer a sentença que lançaram sobre mim. Eu obedeci e depois o Senhor me justificou. Então, quando a gente decide obedecer, vão acontecer um monte de coisas que a gente pode até pensar, acho que eu não estou fazendo certo, porque aparentemente parece que tá tudo dando errado, mas você está obedecendo o que o Senhor falou a teu respeito, o que o Senhor falou que você tinha que fazer. Então, continue seguindo nessa linha, porque o Senhor é aquele que te justifica, é aquele que vai te honrar. Até porque obedecer traz bênção para sua vida. Agora, a desobediência traz julgamento, traz maldição, como está em Deuteronômio 28, né? Existe uma lista de bênçãos se você ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Amém. Forte, hein? Porque tem muitas pessoas que não entendem, né? Eu vou obedecer, mas eu vou obedecer a troco de quê? O que eu vou ganhar? Como foi citado, né? Eu não sei o que vai acontecer por eu obedecer, mas mal sabe a pessoa que se ela obedecer, vai ser, como a Amanda falou, uma lista de bênçãos, vários benefícios. Então, assim, é importante. E é melhor, além de ser importante, vamos pro lado do melhor e pior. A gente quer sempre o melhor pra gente. Então, se você obedece, vem o melhor. Se você desobedece, você, além de vir o pior, você tá meio que ferindo, você tá desagradando a Deus, certo? Eu vou convidar você a entrar lá no WhatsApp, mandar perguntas, entrar no nosso Instagram, curtir, seguir a página. Depois o vídeo vai estar lá no YouTube para você acompanhar caso você tenha perdido, tá? Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Fica aí, não sai, porque no segundo bloco tem mais polêmica.
estamos de volta com o segundo bloco do nosso debate ideal. Eu convido você a nos seguir nas redes sociais, deixar sua pergunta lá no Instagram, no WhatsApp. Vai ser muito bem-vinda. A gente vai ler aqui ao vivo na medida do possível, tá? E como eu havia falado, se caso você perda o debate, você pode depois entrar lá no nosso canal do YouTube. Segue lá, curta, dá aquele joinha e deixa sua pergunta também, se você quiser, que a gente vai dar uma olhada e vai responder também, tá? Voltando no nosso segundo bloco aí do nosso debate bem interessante, bem bacana sobre obediência. Quando é feita por prazer ou por força, obediência é um fardo? Nesse segundo bloco eu quero questionar, né, aos meus debatedores, como a gente pode entrar no contexto de quando é feito por prazer ou por força. Eu acredito que para as pessoas que não entendem, que não têm a consciência de que obedecer é vantagem no final, você só tem a ganhar, então ela pode cair exatamente nesse é feito por força e no final acaba se tornando um fardo. A gente também vai entrar nesse tema. O meu questionamento é: como formar a consciência para obedecer a Deus? O apóstolo Paulo aos cristãos, ele informa, né? Fala que a gente deve formar consciência, vamos dizer assim, examinando-se a si mesmo, certo? Que forma melhor para a gente conseguir se autocriticar, se auto-julgar e se entender, se conhecer, do que se examinando. Examinando a si mesmo e, ao mesmo tempo, procurando a vontade de Deus. É aquele famoso questionamento que a gente faz, né? Vamos dizer assim, na frente do espelho. Será que eu estou conseguindo agradar a Deus? Em 1 Coríntios 11, 28, a parte A, que cada um se examine a si mesmo. E assim como desse pão e beba desse cálice, está relacionado à ceia, mas tem o contexto de que cada um se examine a si mesmo. E em 2 Coríntios 1:12, a razão da nossa glória é essa: o testemunho da nossa consciência de que no mundo, e particularmente entre vós, temos agido com santidade e sinceridade diante de Deus, não conforme o espírito da sabedoria do mundo, mas com o socorro da graça de Deus. A gente não deve se conformar com o mundo, mas transformar-nos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual a vontade de Deus, o que é bom e o que agrada e o que é perfeito, em Romanos 12:2. Então eu pergunto para os meus debatedores, o quão difícil é hoje em dia no mundo, como a gente finalizou o outro bloco, as pessoas entenderem e formar essa consciência de que, se eu obedecer, eu não sei o que eu vou ganhar, então para que eu vou obedecer? Aí prefere desobedecer. Então eu pergunto, como a gente tem, na Bíblia tem um manual, né? Como a gente deve formar essa consciência para obedecer a Deus e tirar da mente que se eu obedecer eu não vou estar perdendo e sim ganhando. Eu vou começar com o pastor Silviano. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? O que o senhor acha dessa colocação? Eu vou pegar um ganchinho naquilo que tu falou sobre a palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Ela diz, né, examine-se o homem, pois o homem a si mesmo, né, cada um, né, deve se autoexaminar. Mas um pouquinho mais à frente ela também fala, se nós mesmos nos julgássemos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa conduta, porque nós não estamos sendo avaliados somente por quem está acima de nós, como se fosse aquela criança que vai fazer a prova e se passar na prova ela tem um benefício, vai receber um presente. Se no final do ano não tirar nenhuma nota vermelha, tem uma recompensa. Nós temos que ter na nossa consciência que obedecer é o mínimo que nós devemos fazer. Principalmente quando a ordem vem de Deus. Porque Deus ele é tão maravilhoso que para Moisés ele deu as tábuas com 10 mandamentos. E mais na frente ele viu que estava sendo difícil de respeitar a lei. Então Jesus simplificou em apenas 2. E mesmo assim no dia de hoje você vê que é difícil você conhecer uma pessoa que consegue seguir esses 2 mandamentos. Se 10 viraram 2 e mesmo assim manteve-se o nível de dificuldade,
Se simplificasse para um mandamento só, será que nós conseguiríamos fazê-lo? Porque quando passa do homem para o homem, ordem pode gerar desordem. Mas quando vem de Deus, tem que ser realizado. Uma ordem ela tem que ser cumprida, porque é Deus. É algo tão grande que nós não podemos quantificar, nós não temos como medir, nós não temos como expressar. O próprio nome de Deus é impronunciável em todos os idiomas que tem nesse mundo. Nós temos a mania, né, vou colocar assim, de querer dizer, não é Jeová, é Yahvé. Você vai circundar o mundo, você vai achar várias versões, mas o que ele falou para Moisés, nós não conseguimos pronunciar. E se eu não consigo nem falar o nome do dono de tudo, eu devia pelo menos obedecê-lo. Mas aí, qual vai ser a ordem que eu vou obedecer? Os mandamentos que estão escritos aqui? Ou uma pequena parte da população cristã que gosta muito de ir atrás de revelação? Porque é perigoso você esperar o homem te entregar um recado de Deus. Porque quando vem de Deus, quero reiterar que eu não sou contra, tá? Eu gosto do avivamento, gosto do movimento, mas quando vem de Deus, Deus vai te dar uma resposta de uma pergunta que você fez para ele. Ninguém mais sabe daquele assunto, só você e ele. Então ele vai usar um vaso para te entregar essa resposta. Agora, quando passa disso, literalmente é procedência maligna. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar obedecendo uma ordem que veio falada em nome de Deus, mas não foi mandada por ele. Forte, hein? Pastora Cássia. A palavra diz sobre o custo do discipulado. Então, renunciar é o princípio do andar com Jesus. É o princípio do evangelho. Ter o temor a Deus e ter a ciência de que eu vou ter que renunciar a muitas coisas que me agradam para andar com Ele, para estar em obediência. Porque nada aqui na terra se compara, ainda que eu ache importante, ainda que seja valoroso, nada vai se comparar com o que Jesus renunciou. Nada aqui na terra se compara à glória. E se ele renunciou à glória por amor de mim, eu renuncio o que é importante para mim, para eu morar com ele na glória. Então a palavra em Lucas capítulo 14, no verso 25, diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então eu não posso ser discípulo de Jesus sendo desobediente. Se ele disse que eu tenho que renunciar às minhas vontades para então ser discípulo, eu não posso fazer o contrário. Tem muita multidão achando que é discípulo, muito desobediente na igreja, muitos desobedientes, subindo em púlpito e pregando, querendo ensinar a multidão. Multidão não ensina a multidão. Os discípulos alimentavam a multidão. Então, para eu ser discípulo, eu tenho que pegar minha cruz, renunciar às minhas vontades. Hoje eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque eu sou discípulo. Hoje eu não quero falar, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero ir. Então, como o pastor bem disse aqui, são através das atitudes, observando algumas pessoas, nós podemos, sim, observar quem é obediente e quem não é. Amém. Cantora Amanda. Em Provérbios 7, versículo 1, 2 e 3 diz: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Obedecer em Deus, a gente, olha, Jesus, ele foi lá, obedeceu a Deus, Deus falou: vai lá, meu filho, eu preciso que você vá até a cruz do Calvário e morra pela humanidade, porque o pecado está demais, enfim, estava fedendo as narinas de Deus. E Jesus obedeceu e veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário. Ele poderia não ter vindo, ele poderia não ter morrido, mas ele fez isso por amor a cada um de nós. O que é a gente obedecer por amor a Deus? Às vezes a gente obedece
o patrão, obedece a mãe, o pai, isso é bíblico, né? Honrar pai e mãe, mas o que Deus tem dito a todo momento para nós fazermos, a gente não consegue, a gente tem essa dificuldade. Mas quando nós entendemos, nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos o amor que Deus teve por nós aqui na terra, enviando o seu único filho. Ele não tinha pecado, ele não tinha por que morrer na cruz do Calvário, mas Deus falou assim, então é ele que tem que ir, veio como um cordeiro mudo, morreu na cruz do Calvário para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, quando a gente olha para o sacrifício da cruz, a gente começa a entender por que não obedecer? Por que não seguir esse caminho? Por que não trilhar esse caminho? E Apocalipse diz, ao que vencer, tem várias bênçãos, né? Ao que vencer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a todo tempo, Deus ele não pede nada assim, como se fala, exuberante, né? Deus não fala assim, não. É bem nada. o básico, né? É bem o básico. Deus fala, ouve as minhas palavras. Honra teu pai e tua mãe. Adora o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus fala somente isso. E a gente cria um bicho de 7 cabeças. Mas ele promete que ele é contigo. Então se torna mais fácil quando você entende o sacrifício de Cristo na cruz, você se examina, eu não era merecedora disso, mas ele foi lá na cruz e fez por mim. Então hoje eu posso sim obedecer por amor a Cristo. Amém. Eu vou para mais um breve intervalo, não sai daí, fica conosco, que no terceiro bloco tem mais um questionamento bem interessante. Não sai daí, já já a gente tá de volta.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso debate ideal sobre obediência. Quando é feito por prazer ou por força? Obediência é um fardo? Esse terceiro bloco, eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque eu acho que é um dos mais importantes, né? E juntando com a pergunta que vai ser feita, que foi feita pelo nosso ouvinte aqui, que não quis se identificar, é um direito, vai ser também feito um questionamento. Primeiro eu vou para a pergunta. A obediência pode causar em nós frustração? Eu vou começar abrindo para um dos meus debatedores. Surpresa. Pastor Silviano, o que você tem a dizer sobre isso? A obediência pode causar em nós frustração? Sim e não. Para mim, eu acho que a desobediência causa mais frustrações. Pô, a gente tira lá o jovem, né, de qualidade, o mancebo de qualidade, que ele pergunta a Jesus: bom mestre, como eu farei para herdar o reino do céu? Aí Jesus fala: não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou: não, todos esses mandamentos eu tenho observado desde o início. Aí Jesus fala para ele assim: então vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Aquilo ali, a ordem de Jesus foi dolorosa demais para ele. Então, automaticamente, o que ele fez? Ele preferiu desobedecer. E eu tenho certeza que o caminho daquele jovem, a partir daquele momento, foi de frustrações. Imagina a vida que ele deixou de viver ao lado de Jesus, porque Jesus não disse para ele: faça tudo isso e vá para o reino do céu. Não, faça e me segue. Quantas pessoas estão abrindo mão do direito de andar com Jesus para viver uma vida de frustrações simplesmente porque querem desobedecer? Pastora Cássia. Frustração é algo que paralisa. Então Deus não vai te dar uma ordem para te paralisar, mas sim para te movimentar. Porque a obediência, ainda que teologia seja de suma importância para o evangelho, só que a obediência você não se aprende com teologia, mas sim com a prática da palavra. Eu posso ser teóloga, ser eloquente ao extremo, né, convencer pessoas pela minha fala, mas a obediência, ela é só na prática. E pode ser que, em algum momento, eu venha me frustrar. Eu posso fazer planos com a minha vida, minha carreira, vida financeira, vida ministerial, vida sentimental, fazer todo um cronograma. Aí vem Jesus e me dá uma ordem. Então, aquilo, sim, pode me trazer frustração, mas eu planejei, né? Eu fiz, né, o meu caderninho, a minha agenda, com tal idade eu vou casar, com tal idade eu vou fazer esse curso, com tal idade eu vou fazer isso. Aí vem o Senhor, como veio para Abraão. Abraão, me entrega o que é seu, o que você ama. Me entrega o que você tanto sonhou. Pegou e entregou. Naquele momento, eu creio que Abraão pôde se perguntar dentro de si: como que eu vou entregar aquilo que eu amo? Eu sonhava. Como que eu vou chegar agora para Sara e falar: Sara, eu vou entregar aquilo que, né, nós amamos, né? Não vai dar, o Senhor pediu, temos que obedecer. Então, pode ser que aconteça de eu me frustrar, sim, quando tem planos e os seus planos não acontecem, você se frustra, é normal. E Deus pode, sim, nos pedir algo que possa nos trazer uma momentânea frustração. Mas aí, com o decorrer e você aceitou o que Deus mandou você fazer, aquela frustração vai se acabando, porque você percebe que os planos dele são sempre maiores do que o meu. Do que o seu plano. Então, de início pode haver frustração, mas no decorrer dos passos, conforme Abraão foi caminhando, conforme ele foi subindo o monte, pegando a lenha, pegando o cutelo, né? Até ali talvez ele estava, né, obedecendo, mas com o coração quebrado. Mas quando ele viu o cordeiro, e a voz de Deus bradar, eu creio que ele falou: que bom que eu obedeci. Então pode haver sim frustração. Amém. O meu questionamento é até um paralelo com o que foi feito da pergunta. Não é um fardo obedecer. A obediência que vem do nosso amor
resposta, amor/resposta a Deus, não nos despersonaliza, antes ela nos realiza. A gente começa como servo, logo depois vai para discípulo e logo depois vai para amigos de Deus. Então, que coisa mais linda se você obedece e você no final é considerado amigo de Deus pela sua obediência, você está mais próximo a Deus. A obediência que vem da confiança em Deus não nos paralisa, antes ela nos dinamiza. Imagina um filho caminhando com seu pai de mãos dadas e por uma praia onde tem ondas, tem pedras e a criança, sem perceber, seu pai o puxa. O filho não resiste. Ele confia que o seu pai está fazendo melhor e ele não entende. Então, se você tem confiança em Deus, você não vai ficar paralisado. Você vai ter a certeza e vai ter o dinamismo de que vai dar certo. A obediência que vem do reconhecimento da sabedoria, soberania e misericórdia de Deus, elas não nos idiotiza e sim nos autonomiza. Reconhecer a Deus como dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de toda a ajuda, nos deixa seguro. Ou seja, cai um pouco no que a pastora falou do meu entendimento. Se você se frustra por uma coisa que você planejou, você pode ter obedecido, mas você se frustrou, isso pode ser plano de Deus. Talvez ele quer algo melhor para você. Então, se você obedeceu, ele com certeza ele vai ver que no final você obedeceu e vai te dar algo melhor. E no final, a obediência, ela é melhor do que você desobedecer. Eu questiono os meus debatedores. Não é um fardo obedecer, eu estou afirmando. O que a cantora Amanda tem a dizer sobre isso? Eu concordo que não é um fardo obedecer, como eu falei lá no início, quando você entende a ordem que o Senhor te deu. Não seria nem essa palavra entender. Quando você entende que foi a ordem que o Senhor te deu. Não entender a ordem, mas que foi a ordem que o Senhor te deu. Não passa a ser um fardo. A questão é no decorrer dessa obediência, você passa sim por frustrações. Eu falo por mim, que eu passei na minha vida, eu orei, eu falei com Deus, pedi várias coisas, confirmações e tal, falei diversas coisas com Deus e Deus respondeu ali, né, algo que eu tinha falado com ele e passou por um determinado momento em que eu sofri uma frustração no meio desse caminho, dessa corrida. Eu sofri uma frustração. E aí, quando aconteceu de eu sofrer essa frustração, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mas eu não obedeci? Mas eu não fiz direitinho? Eu pedi, eu falei. Fica questionando, né? Tentando entender. Acaba, a gente como seres humanos, nós como seres humanos, a gente acaba tendo essa indagação. Só que eu tinha muita preocupação em não colocar Deus na parede. Por que o Senhor fez isso? Eu não orei, eu não pedi, o Senhor me deu resposta e ainda assim eu passei por essa situação, mas eu entendo que os planos do Senhor são maiores do que eu imagino. Eu passei por aquele momento, frustrações, situações de adversidade na nossa vida são necessárias para a gente alcançar aquilo que Deus reservou para nós. A pastora Casa falou de Abraão. Abraão tinha uma promessa e Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para outra terra, de lá eu farei você uma grande nação. Ponto. Aí, Abraão já era velho, Sara já era velha, não tinha como gerar. Mas o Senhor, ele fez uma promessa. Ele falou que ela iria gerar. E aí passou esse determinado momento e aí aconteceu de Sara falar: Abraão, toma H, minha serva. E aí nasceu Ismael, só que ainda assim não era o que a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas Deus falou o quê? Que faria dele uma grande nação. E mesmo Ismael não sendo a promessa, sendo aquela situação de desobediência, porque poderia ter seguido o que Deus falou, mas aí no meio da situação aconteceu a vinda de Ismael. Deus falou: não, eu tenho uma promessa com Abraão, então eu farei dele também. E aí depois veio Isaac, que era o filho da promessa. Isaac nasceu e aí em um determinado momento Deus vira para Abraão e fala: me dá a promessa que eu te fiz.
Eu quero ele como sacrifício. Como deve ter passado? Eu falo por mim. Como seria da minha cabeça? Nossa, eu pedi tanto a Deus um filho. E aí, naquele momento, aí Deus me fez a promessa e Deus vira pra mim e fala: eu quero ele de volta. Como que eu vou devolver uma promessa que Deus me fez? Mas Abraão, ele foi lá e preparou tudo. Mas eu acredito que Abraão, naquele momento, ele pode até ter pensado: meu Deus, mas o Senhor me fez uma promessa. O Senhor falou que eu seria pai de grande nação. E como é que eu vou ser pai de grande nação se o que eu tenho o Senhor tá me tirando? Mas só que ele foi lá e ainda assim obedeceu. E aí viu a providência do Senhor. Então não é um fardo obedecer. A gente só precisa estar pautado naquilo que Deus determinou para nós. Amém. Pastora Cássia. Nós temos um exemplo de desobediência, né, da mulher de Ló. Não olha para trás. A ordem foi: siga, olha para frente, tô dando livramento. Não olha para trás. A vontade de olhar para trás sucumbiu. Ela olhou para trás e ficou ali. Então a desobediência, ela pode nos fazer perder muitas coisas em Deus. Porque ela estava sendo ali agraciada pela intercessão de Abraão, orando por Ló, pelas suas filhas, pela sua família. E ali o anjo foi lá, pegaram pela mão e deu uma simples ordem, uma ordem simples, era só não olhar para trás. Pode parecer uma desobediência pequena. Vou desobedecer isso, mas isso pode acabar com a minha vida. Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas. Até acho que o novo convertido, aquele que não é convertido ainda conhece a história de Jonas. Vai para um lugar e eu decido ir para outro. A oração que Jonas não fez fora do ventre do peixe, ele teve que fazer lá dentro. A humilhação que ele não teve fora, ele teve que ter dentro. Então eu tenho que parar para analisar o que isso vai acarretar na minha vida. Vou dizer não para o Senhor hoje, porque Ele é perdoador, Ele tem galardão para mim. Eu sei que o Senhor não me olha como o homem vê. Eu sei que Deus é bom. Bom até que ponto? Porque Ele também é consumidor. Ele virá como juiz. Ele corrige o filho que ama. Todo pai corrige o filho. Todo pai não. Todo bom pai e toda boa mãe que lidera bem a sua casa, ele disciplina. Então, tem que haver disciplina. Se nós disciplinamos os filhos desobedientes, imagina o Senhor. Vai disciplinar, vai passar pela disciplina. Se o Senhor te ama, se Ele tem obra na sua vida, ainda que você esteja desobedecendo, eu costumo dizer que Deus sabe como trazer um desobediente para perto. Ele sabe como levar um crente, né? Como a palavra diz, levarei ao deserto para ali falar o coração. Então tem muitos desobedientes que o Senhor levará para o deserto para ali falar o coração, para aprender a obediência. Porque Deus tem plano, Deus tem promessa. E desobediente não entra em terra prometida. Desobediente não anda em ruas de ouro. Então não faça como a mulher de Ló. Vou desobedecer só um instante. Esse instante pode acabar com a sua vida. Amém. Pastor Silviano, não é um fardo obedecer, certo? O que você tem a dizer sobre isso? Bem, eu tenho 2 exemplos simples para dar. Obediência, Moisés. Eu creio que Moisés já tinha tido a vida dele como resolvida. Quando ele saiu do palácio, fugiu e foi para a cidade de Midian, e lá ele constituiu família. Então, eu creio que ele já estava crendo que daqui eu vou seguir até os finais dos meus dias. Estou vivendo uma vida pacífica, virei pastor de ovelhas, tenho família, tenho filho. Estou tranquilo. E Deus vai lá e dá uma ordem para ele. Não, você volta da onde você fugiu, que lá você vai libertar o meu povo. Você não vê Moisés contestando, reclamando. E quando ele voltou e libertou o povo, Moisés peregrinou os 40 anos junto com o povo no deserto. Você acha que essa peregrinação foi frustrada? Eu acho que não. Eu acho que mesmo ele não estando onde que era a zona de conforto dele lá na cidade de Midian, com a esposa, com os filhos, e ele estava na caminhada junto com o povo e tendo que conviver com o povo, reclamando dia e noite, mesmo assim Moisés estava se sentindo realizado. Agora a gente vai falar de desobediência. Geazi. O profeta falou, sai, manda que ele se banhe 7 vezes no Rio Jordão. O profeta não mandou Geazi ficar falando, questionando, não. Ele foi lá, entregou o recado, Naamã mergulhou, voltou para agradecer. Vai e fala com ele que eu não quero nada.
Nada. E Geazi fez o quê? Correu atrás de Naamã, desobedecendo a ordem do profeta e pegou as coisas que não merecia. E qual foi a recompensa de Geazi? Estão respondendo a pergunta da forma acho que mais simples possível. Se obedecer é fardo, por que que o homem que saiu da zona de conforto manteve a felicidade e a alegria de estar na presença de Deus, e o homem que desobedeceu foi cometido da lepra? Eu acho que nós devemos só olhar esses dois exemplos e já ter a resposta para as nossas dúvidas. Amém. Chegamos ao fim do nosso debate. Eu sei que esse é o momento mais triste, né? Porque é um momento que a gente consegue aí conversar, dialogar, debater de uma forma saudável e ajudar as pessoas, né? Eu vou abrir para a conclusão final aqui dos meus debatedores, deixando aqui a minha conclusão. A obediência começa com a intenção, mas se realiza na ação. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 3, de 3 ao 6. Então eu posso deduzir que obedecer também é uma forma de amar a Jesus Cristo. Também é uma forma de amar e não decepcionar. Porque a gente sabe que a gente como ser humano é muito fácil, às vezes, a gente cair, decepcionar a Deus. Mas se a gente estiver ali alicerçado na base de Deus, a gente não vai cair. A gente vai permanecer obediente, não vai desobedecer, não vai desagradar a Deus. Vai carregar os seus mandamentos e no final vai conseguir chegar na famosa glória eterna. Pastora Cássia, suas conclusões. Obedeça. Em qualquer circunstância, obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Já diz a palavra. Não sacrifique sua vida, sua alegria. Não sacrifique a sua salvação. Não ponha isso à prova. Porque desobediência pode te tirar, sim, da sua morada eterna. Desobediência pode, sim, impedir que você venha abraçar o seu Salvador. Então, em qualquer circunstância, decida obedecer. Não pague para ver. Tem muitos pagando para ver. E sai caro. Não pague para ver. Não tente o seu Senhor Jesus e obedeça a Ele. Amém. Pastor Silviano, as considerações finais. Para todos eu deixo o exemplo de Saul. Enquanto Saul obedeceu, ele deixou de ser o filho de um homem rico e passou a ser o rei de Israel. E quando ele decidiu desobedecer à ordem de Deus, ele voltou a ser ninguém, porque ele perdeu o reinado dele. Então que você que quer ir morar no reino de céu, se torne uma pessoa obediente aqui na terra, porque os seus hábitos aqui tem que ser os hábitos de quem já está morando lá no céu, que aí você vai conseguir convencer Deus de que você merece um lugarzinho lá com ele. Comparação interessante, né, pastor? Se eu obedeço, eu sou rei, e se eu não obedeço, eu sou ninguém, né? Eu acho que fica muito claro aí a simplicidade da obediência, né? Verdade. Obedeça e seja rei. Não obedeça e aonde você vai parar, eu não sei. Cantora Amanda, suas considerações finais e depois aquela voz abençoada por Deus aí. Obedecer vale a pena, ainda que te tire da zona de conforto, ainda que te gere o desconforto, vale a pena obedecer. Obedecer pai e mãe, obedecer a palavra de Deus, obedecer a ordem que o Senhor te deu, o chamado de Deus para tua vida, porque quando você obedece, atende e entende o chamado de Deus para tua vida, o quanto antes, você vivencia coisas maiores. Então, que nessa tarde você venha obedecer e fazer aquilo que o Senhor determinou para que você fizesse. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia, você que estava aí ouvindo conosco aí, aprendendo mais de Deus. Eu vou orar por você e logo depois a cantora Amanda vai dar uma palhinha. Obrigado, Deus, por mais esse debate, Senhor, por mais este trabalho, Senhor, que tem como intuito de estar glorificando o seu nome, Senhor, ajudando e
colocando na mente, na visão das pessoas que precisam conhecer e obedecer a Ti, Deus. Obrigado por tudo, continua nos guardando. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com essa canção que fala Por que Choras, que é o tema de uma das canções do meu CD. Você que não me segue, vá lá, siga, hein? Deus te ungiu, te separou, te deu seus dons e seus talentos. O mundo vai ouvir a sua voz. O que promete, ele cumpre. Não se esquece, não desiste. Na caminhada não te deixa só. Por isso espera tão somente, guarda o teu coração e a tua mente, não deixar contaminar. Deus me mandou aqui pra te dizer, pare de chorar, pare de chorar. Pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Eu sou o Misael. A gente volta no próximo debate na segunda-feira. Fica combinado então. Um grande abraço, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Fica com Deus, medite sobre esse debate. Na sequência, pode continuar na nossa programação aí. Fica com Deus, a paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.